mesmo quando não vi solução, negou-me seu perdão. Nem um momento só deixou-me o seu olhar, nem quando eu dava dor, negou-me o seu amar, nem quando me omiti, como se eu pudesse me esconder, nem mesmo quando não vi solução, negou-me sua mão, negou-me sua mão. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita seu Espírito, e então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, sim, vem louvar. Boa noite. Então sejam todos bem-vindos, vocês que estão aqui. Eu acredito que hoje está passando sim a transmissão também pela Rádio Princesa. Então ao pessoal de casa, quem sabe temos já alguns vovôs que estão também na sua cama, mas com o radinho ligado aqui no nosso culto. Também leve o nosso abraço. E em especial aqueles que também nos acompanham pelo Facebook, nessa transmissão pela internet. Também o nosso abraço aqui da igreja. Pois bem, queridos, como é que foi a semana para vocês? Tudo bem? Ou, quem sabe, você compartilha comigo que, quem sabe, a semana não foi muito boa. E não tem nada de errado em a gente admitir e dizer que, quem sabe, a semana não foi legal. Eu mesmo preciso abrir o coração e dizer para vocês que, para mim, essa semana também não foi muito legal.
sei lá, tem dias em que tu já acorda e parece que as coisas não são como você tanto gostaria. Enfim, pode estar tudo bem até em tua volta, mas, sei lá, você olha para o teu redor, olha para a vida, olha para as coisas que estão acontecendo e quem sabe a gente, puxa, mas eu não gostaria de estar assim, mas estou. E aí nós temos esse final de semana uma coleção de textos, e em especial o Evangelho, onde Jesus nos fala e nos diz sobre a cruz. Tome a sua cruz e me siga. E junto com a cruz, meus queridos, é o que eu convido vocês, que possamos nos consolar na doce mensagem da ressurreição. E saber que tudo isso que hoje assim nos deixa triste, nos deixa para baixo, isso tudo vai ficar para trás. Porque Jesus tem um novo para nós. Um novo não de uma coisa velha remendada, mas um novo, que a gente nunca viu. Mas assim Ele nos promete e nos fala de que Ele vai trazer um novo mundo, uma nova terra e nos dar uma nova vida. E que assim o nosso bom Deus abençoe a todos nós em nosso culto e convida a cantarmos o hino do Celebrai, Água Cristalina. Como água cristalina de um rio que vai pro mar, a minha alma vai a ti, só pra te adorar e cantar tua bondade, meu Senhor, meu bom Jesus, aleluia. Ó minha alma, ao Senhor louvai. Assim como a relva verde na encosta da montanha, o meu amor diante de ti do mesmo modo se esparrama, se apegando em tua grandeza, minha rocha, meu Senhor, aleluia. Ó minha alma, ao Senhor louvai. Como a abelha necessita do néctar de uma flor, eu não sobreviveria longe de ti, ó meu Senhor, pois tu és o meu auxílio, minha vida e minha paz, aleluia. Ó minha alma, ao Senhor louvai. Ó minha alma, ao Senhor louvai. Quem puder se colocar em pé. Assim nós queremos iniciar esse nosso culto em nome do nosso Deus, em nome do qual nós somos batizados e fazemos parte da sua família, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Assim também, meus queridos irmãos e irmãs, nesse momento de confissão, vejam que todos nós temos o costume de reclamar diante de Deus. É ou não é? Eu acho que vocês não vão me deixar aqui sozinhos com isso. Precisamos admitir agora no culto diante de Deus que nós temos sim uma mania e assim reclamamos da nossa vida, quem sabe reclamamos até mesmo de Deus. Na leitura do Antigo Testamento, hoje lá de Jeremias, vamos ver que o profeta reclama diante de Deus e Deus o deixa reclamar. Mas depois disso Deus fala. E quando Deus fala, Ele lança um convite para nós
capítulo 15 de Jeremias, versículo 19. Diz assim então: portanto, assim diz o Senhor, se você se arrepender, eu o farei voltar e você estará diante de mim. Vejam, Deus nos deixa reclamar, mas quando Ele fala, Ele nos convida para o arrependimento. Então, como eu falei antes no início do culto, se estamos cansados, se a semana não foi legal, se reclamamos, Deus ouve a nossa reclamação e diz: se você se arrepender, eu o farei voltar e você estará diante de mim. Eu vou conduzir uma oração e que você ore também no teu pensamento, com o teu coração. Oremos. Ó Senhor Santo Deus, queremos te confessar que somos sim pecadores. Falhamos, erramos, reclamamos, olhamos para a nossa volta e quem sabe podemos sim estar numa situação delicada, triste, mas e tantas vezes também foram aquelas em que reclamamos apenas pelo simples hábito de reclamar, de não ver as inúmeras bênçãos que o Senhor concede à nossa vida todos os dias, com família, com amigos, com casa, com comida, enfim, tantas e tantas coisas que quem sabe outros não têm, mas que nós temos, Senhor. Te confessamos, Senhor, sim, estes pecados, mas não podemos esquecer que a origem de tudo isso é que nós nascemos assim revoltados contra Ti, longes do Teu amor, mortos em nossos próprios delitos e pecados, e que estamos aqui, Senhor, para mais uma vez em nossa vida reconhecer tudo isso e pedir: perdoa-nos, Senhor. Jesus veio a esse mundo, carregou a cruz da nossa salvação, a cruz onde está o nosso pecado, a cruz onde nós todos deveríamos estar. Ali está o nosso amado Senhor Jesus. E Ele não ficou lá, Ele ressuscitou entre os mortos, e assim podemos estar certos de que o Teu amor está sim sobre nós, e o Senhor não nos deixa de abençoar. Amado Pai, perdoa o nosso pecado por amor de Jesus. Estamos aqui sem nada para Te oferecer, mas sabemos que de Ti vamos receber tudo o que precisamos na nossa vida. Em nome de Jesus, amém. E assim, meus queridos, além da cruz de Jesus, que você tenha a certeza de que há sim a ressurreição. Além da cruz de Jesus, onde o nosso amado Salvador morreu lá de braços abertos para receber e acolher a todos nós, Ele deixou o seu túmulo vazio. E por isso você pode estar certo de uma nova vida, aonde pecados e culpas ficam para trás. Como Jesus saiu do túmulo, que você possa sair aqui do culto, voltar para a sua casa, na certeza do perdão de todos os teus pecados. E eu anuncio esse perdão e convido você a crer nesse perdão, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Também, meus queridos, seguimos com o nosso culto, fazendo assim a leitura do Salmo de hoje. Nós vamos seguir com a leitura da Almeida, ela é um pouco mais poética, assim, e onde está em amarelo, vocês podem e são convidados a lerem com a gente. Faze-me justiça, Senhor Deus, pois tenho andado na minha integridade. Examina-me, Senhor, e prova-me. Pois a tua misericórdia tenho adiante dos olhos. Não me tenho assentado com gente falsa. Detesto a assembleia dos malfeitores.
Lavo as mãos na inocência e assim andarei, Senhor, para entoar com voz altos louvores. Eu amo, Senhor, a habitação de tua casa. Não colhas a minha alma com a dos pecadores. Em cujas mãos há crimes e cuja mão direita. Quanto a mim, porém, ando na minha integridade. O meu pé está firme em terreno plano. Até aqui o salmo de hoje, o salmo 26. Podem sentar. E o salmo 26, ele acaba falando e mostrando da vida do cristão, da vida do Filho de Deus no meio desse mundo, no meio dos maus, no meio de toda a maldade, que Deus sempre nos guarde e preserve para vivermos nessa vida diante do Senhor. E assim, os que amam a Deus serão iguais ao brilho. Cantamos a próxima canção. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Trevas fazem desaparecer a formosa luz do amanhecer, mas outro dia nascerá e o sol de novo brilhará. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Homem contra homem lutará, dor e pranto não acabará, mas Deus Pai nos manda um Salvador, o seu Filho, nosso Redentor. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Continuam guerras e terror, injustiças em lugar do amor, mas Jesus a nossa espera está, e em seus braços nos receberá. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Muito bem, povo de Deus, uma bela canção. Cantaram bonito, né, Pastor Bruno? Mas que legal, que bom ver todos vocês aqui, casa com bastante gente e podendo assim também cantar esses bonitos hinos ao Senhor. Primeira leitura, Jeremias 15 ao versículo 21. Jeremias 15, versículo 15 até o 21. E nessa queixa de Jeremias, ele está mais ou menos dizendo assim: Senhor, olha, eu estou fazendo o meu trabalho,
E você, Deus, você está fazendo o seu? E Deus deixa ele fazer a sua queixa e depois ele fala. Lemos assim, Jeremias falando: Ó Senhor, tu o sabes, lembra-te de mim e ampara-me e vinga-me dos meus perseguidores. Não permitas que, por causa da tua longanimidade, eu seja arrebatado. Fica sabendo que por causa de ti tenho sofrido afrontas. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras encheram meu coração de júbilo e de alegria, pois sou chamado pelo teu nome, ó Senhor, Deus dos exércitos. Nunca me assentei na roda dos que se divertem, nem me alegrei. Oprimido por tua mão, eu me assentei solitário, pois me encheste de indignação. Por que a minha dor não passa e a minha ferida me dói e não admite cura? Serias tu para mim como ribeiro ilusório, como águas que enganam? Portanto, assim diz o Senhor: se você se arrepender, eu o farei voltar, e você estará diante de mim. Se separar o que é precioso daquilo que não presta, você será a minha boca. Eles se voltarão para você, mas você não passará para o lado deles. Farei de você um forte muro de bronze diante deste povo. Eles lutarão contra você, mas não conseguirão derrotá-lo. Porque eu estou com você para salvá-lo e livrá-lo deles, diz o Senhor. Eu o libertarei das mãos dos iníquos e os livrarei das garras dos violentos. Até aqui, a palavra de Deus em Jeremias 15. A nossa segunda leitura, nós temos em Romanos 12, 9 ao 21. Romanos 12, versículos 9 ao 21. Fala de bastante aspectos práticos da vida cristã, mas podemos resumir tudo que nós vamos ler no que se diz no versículo 16, onde o apóstolo Paulo disse: tenha o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Eu vou ler o texto bíblico, mas lembre-se disso, de pensar entre nós de uns com os outros. O amor seja sem hipocrisia. Odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ajudem a suprir as necessidades dos santos, do povo de Deus. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que perseguem vocês. Abençoem e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a justiça, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer; se tiver sede, dê-lhe de beber, porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vença o mal
com bem. Até aqui a palavra que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos. Lendo tudo isso, muita coisa para a nossa vida, mas lendo e ouvindo tudo isso, lembramos em especial de alguém que exatamente viveu tudo isso que nós acabamos de ouvir. Quem será que foi? Que viveu isso aqui plenamente na sua vida? Senhor Jesus, não é? Por mais que aqui fala para a nossa vida cristã, nós podemos ver e também nos consolar tudo aquilo que Jesus fez, tudo isso que Ele passou, carregando a sua cruz, para que nós pudéssemos aqui se alegrar com os que se alegram e também chorar junto daqueles que choram. Que Deus também assim abençoe a nossa vida cristã. E vamos cantar a próxima canção, Se Eu Posso Cantar. Se eu posso cantar essa canção e até sorrir, posso porque tenho a salvação. E se acaso o mal tocar, me basta refletir no que Cristo diz ao coração. Tenha uma vida de alegria, pura, sadia e cristã. Nada é mais bonito que o sorriso de uma alma simples, franca e sã. Se eu posso me levantar dos tombos que levei, posso porque Cristo vive em mim. É Ele quem me dá essa vontade de viver, de lutar, sorrir, cantar assim. Tenha uma vida de alegria, pura, sadia e cristã. Nada é mais bonito que o sorriso de uma alma simples, franca e sã. O Evangelho de Cristo hoje nós temos em Mateus 16, versículos 21 ao 28. Quem puder se colocar em pé, possamos assim, em amor, em respeito, ouvir as palavras de Jesus hoje. Mateus 16, 21 ao 28. Continuação da semana passada, do episódio em que Pedro, em nome de todos os 12, confessa Jesus dizendo: o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. Mas quando Jesus significa, o que isso quer dizer? Que significa morte, cruz, ressurreição. Pedro acaba fazendo uma outra confissão, voltando àquele velho Pedro de sempre. Lemos assim: desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita, isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás, você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a achará. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai
com os seus anjos e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade lhes digo que, dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte até que vejam o Filho do Homem vir no seu reino. Até aqui as palavras do Senhor e do Salvador Jesus. Assim podemos ver, meus queridos, que o ser humano sempre tem o hábito de rejeitar qualquer dor, rejeitar qualquer sofrimento. E Jesus mostra que na vida cristã, ele passa tantas e tantas vezes pela dor, tantas e tantas vezes também pelo sofrimento, mas nesse mesmo caminho há consolo, a vida e a ressurreição. Agora queremos confessar a nossa fé, as palavras do credo apostólico. E essa nossa fé é uma fé que nos mostra isso. O caminho que a gente trilha e que a gente caminha, por muitas e muitas vezes, ele é difícil. Mas Jesus assim também nos prometeu que lá no final vai valer a pena. Vamos em conjunto falar a fé cristã? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Podem sentar. Nós cantamos a próxima canção, Amarás. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de todo o coração, alma e entendimento. Amarás, sim, amarás teu irmão também, amas de coração como a ti mesmo. Esta é a lei do Santo Deus, lei preciosa que nos deu, lei que fala de amor. Amando a Deus de todo o coração, poderemos só então amar, amar, amar nosso irmão. Esta é a lei do Santo Deus, lei preciosa que nos deu, lei que fala de amor. Amando a Deus de todo o coração, poderemos só então amar, amar, amar nosso irmão. Boa noite a todos que estão aqui no templo, que nos acompanham nas suas casas. Vamos orar de pé, aqueles que podem. Ó Deus, Espírito Santo, que a Tua palavra poderosa que nós ouvimos agora faça efeito na nossa mente, no nosso coração, apenas pelo Teu poder e pela Tua sabedoria. Que Tu abras nossa mente, nosso coração, para que a mensagem da cruz fique em nós e em nosso ombro também a cruz. Senhor, oro em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, fiquem bem à vontade. Muito bem, quero fazer uma pergunta para vocês. A próxima imagem que vai aparecer aí, eu pergunto se vocês lembram de algo com essa pintura. Não é uma foto, é uma pintura. Lembra de algo? Quem sabe nos remete a uma imagem de 5 anos atrás, onde
Alguns cristãos egípcios foram sequestrados por muçulmanos extremistas, não só sequestrados, como torturados e filmados, foram sacrificados na beira do mar, na beira da praia. E ali, quem sabe aquela cena que todos nós lembremos, as ondas ensanguentadas, a água se transformou em sangue, sangue cristão. Mas me chama a atenção, foi filmado e tudo, porque essa era uma mensagem dos muçulmanos contra os cristãos. E é muito interessante o título da mensagem que eles deram. Dizia assim, com aquelas cenas horríveis: uma mensagem assinada com sangue para a nação da cruz. Vejam como os nossos maiores inimigos nos chamam, como os maiores perseguidores da fé cristã nos chamam: a nação da cruz, o povo da cruz. Sim, um povo marcado pela cruz, pela perseguição, pelo sofrimento, bem pesada muitas vezes essa cruz. E aliás, ano passado, 260 milhões de cristãos, pensa nesse número, 260 milhões de cristãos foram perseguidos violentamente no mundo. Isso é dado, fora os que não foi registrado. Em países como a China, Coreia do Norte, países africanos, onde o islamismo predomina, no Oriente Médio, claro, por todos os países também. E desses 260 milhões de cristãos, 3 mil, só no passado, foram mortos. Simplesmente por serem cristãos. Por fazerem parte do povo da cruz, do qual nós fazemos também. Vamos ser sinceros. A cruz nos choca. A mensagem da cruz nos choca. Especialmente quando nós sabemos de que aqueles homens de laranja que estavam sendo acompanhados para a sua morte, Cristo estava neles, eles são cristãos. Eles têm o Deus dos deuses no seu coração, eles tinham esse Deus de amor que protege, que faz milagres e maravilhas. E mesmo assim foram sacrificados numa filmagem mostrada ao mundo de forma humilhante e terrível. Será que Deus não estava com eles? Por que Deus não preservou eles? E como Deus não preservou tantos outros cristãos que passaram por isso? Como Deus permite isso com seus filhos? É uma cruz que escandaliza. É uma cruz que pesa. E quem sabe essa foi a mesma reação que o Pedro teve. De ficar chocado, escandalizado. Como o pastor Marcos mencionou semana passada, numa bela mensagem dele, nós vimos que os discípulos responderam à pergunta de Jesus: quem eu sou? Tu és o Cristo. É o Filho do Deus vivo. É o enviado de Deus para a nossa salvação. E o texto bíblico de hoje, então, começa dizendo assim: a partir daí, ou seja, na hora em que os discípulos confessaram, Ele é o Cristo, Ele é o Salvador, Ele é aquele que Deus enviou. A partir deste momento a conversa de Jesus muda. A partir daqui a conversa é outra. Se os discípulos tinham na sua mente um Cristo, um Filho de Deus que veio para tomar posse dos poderes de todas as nações, alguém que ia sentar num trono aqui neste mundo, ia mandar e desmandar, se alguém que ia botar no bolso todos os seus adversários, se eles imaginavam que esse era o Cristo, que eles tanto aguardavam, não. Jesus apresenta outro. Cruz. Não o poder, não a fama, não o sucesso, não o governo do mundo nas suas mãos, mas pregos na cruz nas suas mãos. Que decepção. Que choque. E tão chocado Pedro ficou. Como assim? Aquele que, como já nos acompanhamos nos últimos cultos, aquele que caminhou em cima da água, aquele que multiplicou alimentos, aquele que curou doentes, aquele que ressuscitou mortos,
aquele que fez milagres e maravilhas, expulsava demônios, como assim esse, como Jesus disse, seria humilhado, chicoteado, pena de morte mais terrível que existia na época, mas depois seria ressuscitado? Como assim? Pedro ficou tão chocado, mas tão chocado, que ele chamou Jesus para o lado. Pedro sempre impulsivo e tomando sempre a frente. Ele diz: mas Jesus, para com isso, da onde que isso vai acontecer contigo? Olha tudo que tu fez, quem tu é o Filho de Deus, é o Cristo. Não, jamais Deus vai permitir isso. Pedro, foi apresentado o Cristo da cruz, que ia sofrer, derramar seu sangue, e aí vem a pergunta: por quem? E por que Deus enviou seu Filho para isso? E aí estamos nós na história. Por minha vida e pela sua vida. Olha o que Jesus passou. Enquanto muitas pessoas esperavam dele um Senhor dos senhores, um governante, alguém que ia estabelecer a paz mundial, ia governar todos os povos no seu trono poderoso, apanhou que nem um condenado. Foi humilhado mais do que seus próprios discípulos. Por quê? Por mim e por você. Para que nós tenhamos perdão. E isso ao mesmo tempo que nos pesa no coração, em saber que foi pelos meus pecados que isso aconteceu. Minhas palavras, os meus pensamentos, a minha falta de amor, a minha falta de fé, eu por completo sou pecador. Ao mesmo tempo que isso me pesa, ao olhar para a cruz e ver que Jesus teve que passar por isso, para que tivesse um sacrifício perfeito de sangue, como a Bíblia exige, ao mesmo tempo isso me consola. Porque eu e vocês, nós podemos olhar para essa cruz e lembrar que foi muito parecida com essa, onde Deus pagou a conta. Tudo está pago. E é muito confortador nós ouvirmos num culto, como o pastor Marcos nos fez, dizer que os nossos pecados são perdoados. Isso não é autoestima, não é uma palavra motivacional, não é uma autoajuda, mas é a palavra de Deus que traz vida, que te tira do teu inferno pessoal, que tira da tua consciência aquilo que mais pesa no mundo e que ninguém pode tirar a não ser o perdão de Deus. Ao mesmo tempo que a cruz nos pesa, ela nos alivia. E saber que nós fomos resgatados. E não interessa qual é a tua culpa, qual é a tua história, o quão atolado você esteja, o perdão é real. Mas voltando ao texto bíblico, Jesus continua falando para os seus discípulos algo bem interessante. Ao mesmo tempo em que ele apresentou o Cristo da cruz, o sofredor, aquele que seria morto e ressuscitado, que estava a caminho de Jerusalém já, Jesus disse que a cruz não ia ser só para ele, mas que a cruz era para todos os que o seguissem, não só até Jerusalém, mas por toda a vida. Quem quiser vir após mim, pegue a sua cruz e me siga. Vale isso para mim, vale isso para você. Pegue a sua cruz e me siga. E aí Jesus continua dizendo que quem escolher a própria vida, ou seja, se privar desse sofrimento, está perdendo a sua vida na verdade. Mas aquele que abrir mão de si mesmo, ganhará a vida verdadeira. Sim, a gente faz parte, desde o batismo, do povo da cruz. Nós fomos enxertados para dentro de um povo marcado pela cruz. Não só pelas alegrias, não só pelas conquistas, pelas vibrações, pelos bons momentos, pelas bênçãos de Deus, que são muitas, mas pela cruz também. E não falo aqui cruz de qualquer sofrimento, mas a cruz de ser cristão, de estar com Cristo. E isso não é novidade. A gente pega na Bíblia, hoje os textos bíblicos que nós ouvimos, vamos viajar lá para o Salmo 26. O rei Davi disse claramente dos ímpios e dos justos, que Deus é juiz sobre eles, e pedia, seja esse juiz. Mas especialmente o profeta Jeremias que nós ouvimos. E eu convido vocês a lerem nas suas casas todo o livro do profeta Jeremias, para ver como ele sofria por ter em si, já antes de Deus mostrar o que faria com o seu filho, por cima da cruz.
Ele era perseguido, debochado, ameaçado de morte, e hoje nós ouvimos ele desabafando e questionando Deus, quem sabe. Nós também podemos lembrar aqui dos apóstolos, esses mesmos que estavam diante de Jesus, nesse texto bíblico que nós ouvimos. Muitos deles foram chicoteados, foram presos, foram apedrejados, foram mortos. Por quê? Eram cristãos. Porque eles tinham marca da cruz. Tome a sua cruz e me siga. E aí eu quero fazer uma pergunta bem específica para ti, que está aqui na igreja ou em casa. Você já sentiu esse peso da cruz nos seus ombros? Da perseguição? Da indiferença? Por pertencermos ao povo da cruz? Você já sentiu ela? Nós vivemos numa sociedade onde a fé cristã está cada vez mais afrontada. Nós vivemos numa sociedade, quem sabe, bem diferente que dos nossos avós e bisavós se criaram. E cada vez mais os nossos filhos, nossos netos e bisnetos terão a sua fé cristã perseguida. Cada vez mais. Cristãos são perseguidos nas suas escolas, nas suas universidades, pelos pilares da sua fé cristã, a respeito da criação do mundo, por exemplo, a respeito dos milagres que constam na Bíblia, e tantas outras coisas. Cristãos são perseguidos nas redes sociais, e quem sabe você, eu já fui, quem sabe você já tenha sido também uma vítima, entre aspas, disso. Onde assuntos polêmicos que a sociedade debate, eu como cristão me posiciono, levo uma paulada, deboche. Porque sou cristão, acredito num Deus, acredito no que a palavra de Deus diz. Quem sabe você também tenha sentido esse peso da cruz na área profissional, porque quem sabe algumas portas não abriram, porque você era cristão. Porque a sua ética cristã não condizia com ética que afrontava a fé cristã de uma empresa. E quem sabe oportunidades se perderam. E claro, essa cruz pode pesar nos relacionamentos. Entre marido e mulher, entre familiares, entre vizinhos, entre namorado e namorada, entre amigos de infância. A cruz pode pesar por sermos cristãos, por sermos do povo da cruz. E cá entre nós precisamos muito pedir perdão. Muito. Porque muitas vezes, para nos poupar de atritos, para fazer com que a gente não sentisse aquela cruz pesada no nosso ombro, a gente às vezes quis tirar ela. E ficar quietinho e nem falar que eu sou cristão. E ao contrário do que Jesus disse, abrir mão da sua vida e pegar essa cruz e carregar ela até o fim. Às vezes a gente quis tirar essa cruz e ficar com uma zona de conforto bem mais tranquila, mas sem a cruz. E aí eu lembro daqueles homens de laranja ali, de 5 anos atrás, aqueles cristãos egípcios. Era só eles falar, eu me arrependo, eu não creio mais, eu me converto ao muçulmano, ao islamismo. A vida deles seria poupada. Mas eles escolheram a vida. Não a vida que acaba aqui, mas a vida que é eterna lá em cima. Precisamos pedir perdão pela nossa fraqueza e porque às vezes não aguentamos o peso da cruz. Por fim, eu lembro para vocês de palavras consoladoras que nós ouvimos hoje, mesmo quando a cruz pesa. O profeta Jeremias ouviu algo muito especial de Deus quando ele estava sendo atacado, perseguido e afrontado por ser um homem de Deus. E Deus diz assim para ele: eu estarei contigo, eu te guardarei. Romanos capítulo 12, nós ouvimos muitos conselhos para a vida, mas um em especial dizia assim: peçam que Deus abençoe os que perseguem vocês. Sim, peçam que Ele abençoe e que não amaldiçoe, a vingança pertence a Deus. É consolador saber que, assim como disse para Jeremias, Ele diz para mim e para ti, quando você e eu estamos carregando uma cruz pesada de sofrimento, de angústias, de perseguição por sermos cristãos. Estou contigo, calma, eu te guardo. Assim como Deus guardou aqueles homens que aguentaram aquela areia, há 5 anos atrás. Calma. Como disse Romanos, peçam que Deus abençoe os que vos perseguem. Terminando essa mensagem, volta ao texto bíblico, as palavras de Jesus, lá no final, aonde ele nos diz uma palavra muito consoladora.
Ele voltará com seus anjos. E aí sim, Ele vai dar a verdadeira vida. Sem peso de cruz, sem sofrer por ser cristão, mas com alegria eterna. Isso está pronto, justamente por causa da cruz de Jesus. Deus abençoe o povo da cruz, do qual nós fazemos parte. Deus cuide dos cristãos que são perseguidos, aqui em Candelária, quem sabe. Deus cuide dos cristãos que ao redor do mundo às vezes estão perdendo vida. 3.000 ano passado, porque são cristãos, só por causa disso. Que Deus cuide do povo da cruz. Lembrem daqueles homens, eles escolheram a vida verdadeira e estão salvos. Nós também estamos salvos por causa do sangue de Jesus. Testemunhe a sua fé, aguenta essa cruz que às vezes pesa no nosso ombro. O Espírito Santo dê essa força a nós. Amém. Quero convidá-los a cantarmos mais uma canção, Se Aquela Cruz Falasse, hino 31 do Louvai ao Senhor. Se aquela cruz falasse como Cristo morreu, daria a todos nós maior lição de amor. De sangue foi manchado, os pregos suportou, ergueu sobre o Calvário Jesus Salvador. Ela viu morrer o homem Deus, nela sempre achei consolação. Ela viu morrer o homem Deus, nela sempre achei consolação. A cruz foi escolhida para o mal combater. Jesus foi condenado, mas nenhum crime fez. De joelhos posso agora recordar do amor que Deus em Cristo por mim demonstrou. Ela viu morrer o homem Deus, nela sempre achei consolação. Ela viu morrer o homem Deus, nela sempre achei consolação. Assim nós lembramos que o recolhimento das ofertas não é feito, mas aquele que trouxe a sua oferta sempre pode deixar logo ali na entrada, junto ao álcool gel está o prato, então ao entrar, ao sair, fique bem à vontade. Bem como também nesses tempos agora, também são feitas muitas ofertas na secretaria ou ainda pela transferência bancária, se alguém optar, a congregação tem a conta no Banco Sicredi. Quem quiser optar por essa modalidade, também fique bem à vontade. Os nossos trabalhos desde então estão diferentes, tantas e tantas atividades canceladas, mas outras acontecendo e também de forma online. Então a nossa agenda da semana é essa, como está ali. Vamos ter a reunião da diretoria às 19h30 e vamos assim preparar e postar o vídeo do estudo bíblico. Então nessa terça, ao invés dele ser ao vivo, vamos preparar ele antes, vamos gravar, quem sabe reduzir também o tempo, já que ao vivo é outra dinâmica, mas então vamos fazer com que ele seja liberado às 19h30. Vamos ter a reunião normal acontecendo, mas também às 19h30 entra o vídeo no ar do estudo bíblico, seguindo então com a dobradinha ali dos mandamentos. Mandamentos foi falado sobre o 4º mandamento, honrar pai e a mãe, honrar as autoridades, e também a terceira petição, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Desculpa, a terceira petição, né? Seja feita a tua vontade. Qual é a vontade de Deus? E tem a ver
com o 4º mandamento que foi estudado na última quinta com o pastor Bruno, tá bom? E assim vamos seguir. Quinta-feira, o pastor Bruno vai falar sobre o 5º mandamento, e aí na outra terça vamos de novo trazer algo relacionado com isso, sobre no Pai Nosso. Os dois andam bem juntinhos, tá certo? Final de semana os nossos cultos, lembrando também a celebração da Santa Ceia por família, né? Ou a pessoa sozinha, ou ela também acompanhada da sua família. Então temos os horários de quarta, sexta, sábado e domingo, conforme está ali, seguindo todos os protocolos, mas é necessário agendamento. Pode ligar, pode mandar um WhatsApp na secretaria e agendar o dia, o horário. É sempre em torno de uns 15, 20 minutos, um momento devocional, palavra, oração e Santa Ceia. Também fique bem à vontade. E se por acaso, né, se tiver alguém acamado, ou uma pessoa doente, ou um vovô, uma vovó, dificuldade de sair, por favor, né, pessoal, avisem na secretaria, podemos também levar a Santa Ceia para aquele que está acamado, se assim desejar. Levamos, a família mesmo, né, pode preparar e administrar, e nós levamos também a palavra junto, tá? Tudo isso está à disposição aos membros, às famílias aqui da nossa igreja. Ok, eu acho que era isso, se eu não me esqueci nada, tá? E vamos orar, vamos fazer o Pai Nosso em conjunto, todo mundo, quem puder, em pé. Ó Deus, nosso Pai amado, estamos aqui na Tua casa, como o Teu povo cristão aqui em Candelária, tantos que também estão nessa transmissão. E chegamos lá diante do Teu altar no céu para reconhecer e dizer que sim, somos o povo da cruz. Um povo que ao redor do mundo tantas e tantas vezes é perseguido e perseguido até a morte. Onde hoje também em nossa sociedade também acabamos de um ou outro jeito sendo ridicularizado na confiança em Ti, Senhor. Quem sabe em nós mesmos levantam-se perguntas e dúvidas também se vale a pena fazer parte deste povo, onde a maldade parece tomar conta, quando coisas ruins também acontecem em nosso viver, mas faz-nos, Senhor, olhar para a cruz de Jesus e ver ali que nós podemos colocar os nossos medos, as nossas dúvidas, as tristezas, as perseguições na sua cruz, e que dela nós recebemos forças, recebemos vida e recebemos principalmente a ressurreição. E essa promessa de que isso tudo, como está agora, não será assim para sempre, mas de que Cristo tem para nós algo muito melhor preparado. Que em meio à nossa fraqueza possamos ressurgir na confiança em Cristo Jesus, sabendo que Ele está cuidando de nós, por mais difícil que seja de acreditar nisso. Faze-nos, Senhor, e mantém-nos como povo, o povo da cruz, para seguirmos com o Senhor Jesus. Dá-nos o Espírito Santo, mesmo que não possamos vê-lo, senti-lo, mas que Ele toque em nosso coração e em nossos ouvidos, para que, a partir da mensagem da cruz, que é loucura, mas também é o poder do Evangelho para a nossa salvação. Capacita-nos, Senhor, através do Teu Santo Espírito, nessa certeza, e cuide aqui de todos nós, das nossas famílias, das famílias que estão longe acompanhando a nossa transmissão, daqueles que também não puderam estar, daqueles que estão hospitalizados e acamados. Lembramos sempre do nosso irmão Lázio Heinz, das famílias enlutadas, e hoje lembramos da família Borchardt, do
do falecimento da senhora Ati e de todos os enlutados, para que a mensagem da ressurreição também renove e guarde a todos eles na certeza desse feliz reencontro lá no céu. E que assim a mensagem da cruz e da ressurreição também se estenda e proteja todos que estão se tratando da Covid-19, pessoas muito próximas também da gente, da nossa própria congregação, para que sejam guardadas e amparadas por Ti, Senhor. Em meio às preocupações, aos medos, às lutas, possam ver assim que o Senhor tem preparado para nós todo o cuidado e sempre está atento às nossas necessidades. Assim, amado Pai, tudo isso e muito mais entregamos em nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, poder e a glória para sempre. Amém. Assim também recebam todos a bênção do Senhor. E quando Deus mandou pôr a bênção sobre o seu povo, Ele termina dizendo: assim os sacerdotes porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. O nome em que um dia nós fomos também batizados, e que no final dos nossos cultos Deus pede para sempre de novo pôr sobre os seus filhos. E assim eu lhes anuncio a bênção de Deus. Não é a minha bênção, mas é a bênção de Deus sobre a tua vida. O Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhes dê a paz. Amém. Uma abençoada semana. Não podemos nos cumprimentar, mas levem assim o nosso abraço. Tchau, tchau. Em Jesus, amigo, temos, que sofreu a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Leva o coração ferido, tudo a Deus em oração. Andas fraco e carregado de cuidados e temor, vai ao Salvador amado, vai com fé teu mal expor, busca o teu melhor amigo, fala a Cristo em oração, nele encontras eterno abrigo e repouso na aflição.